Queridos, boa noite mais uma vez. Continuando o que a Mariana começou a dizer aqui, eu gostaria de incentivar você de forma especial a fazer um mutirão. Pode ser hoje após o culto, ou pode ser amanhã. Você pensar em alguém que não está aqui e mandar uma mensagem para essa pessoa. Manda um versículo, pode ser um versículo cru, sem comentário nenhum. Manda um versículo para a pessoa. Se você tiver alguma dificuldade de conversar com essa pessoa ou falta de assunto, manda um versículo. Ou se você já tiver mais abertura, pergunta como a pessoa está, o que aconteceu, que você sentiu falta dela, que nós sentimos falta dela aqui. Hoje, sou muito grato a Deus por todos vocês que estão aqui, mas o nosso público geralmente ele é muito rotativo, né? Muito difícil estarmos todos no mesmo dia. Mas é bom quando a ausência da pessoa é notada. Tem pessoas que só faltaram hoje, mas tem pessoas que já não vêm há 2, 3 domingos, 4 domingos. Então, tem pessoas que estão mais sumidas. Vamos mandar uma mensagem para essa pessoa, dizer da importância dela e de como é bom vê-la aqui, porque isso sempre ajuda. E, às vezes, a pessoa realmente está precisando da nossa ajuda, está precisando de alguma coisa e está sem graça de falar, e a gente pode ajudar. Então, não é para ser invasivo, não é para a gente ser intrometido na vida de ninguém, mas é para saber como a pessoa está. Porque, às vezes, a pessoa não está bem. E não apenas para os que não estão aqui. Se você percebeu que alguém que está aqui hoje, talvez não está com a melhor das carinhas, o melhor dos rostos, pode chegar no final da reunião, do encontro aqui e perguntar: oi, meu irmão, minha irmã, está tudo bem? Eu posso te ajudar? Eu posso ser útil em alguma coisa para você? Para a gente ter essa comunhão de fato e de verdade. Já é difícil porque a gente só se encontra aqui nos domingos. Fora alguns irmãos que conseguem se conectar aí por outros motivos durante a semana. Mas é bom a gente se preocupar, a gente se importar de verdade, para não ser só um discurso, sabe? Vamos nos importar de verdade com as pessoas que não têm vindo e se colocar à disposição como solução, como ajuda para essas pessoas. Eu quero aproveitar também e dar um aviso que geralmente a gente esquece. Eu acho que todos aqui devem saber, mas nós temos redes sociais. Então, caso você não nos siga no Instagram, nós estamos no Instagram. A gente tem um canal no YouTube. Todas as pregações, elas são disponibilizadas no YouTube. Então, se você gostou de algo que foi dito aqui, ou se você gostou de um corte que está no Instagram, quer mandar para alguém, é uma possibilidade de já abrir caminhos. E outro lugar também, que aí já é um lugar mais obscuro, onde a gente está também, talvez você não saiba, é no TikTok. A gente também está no TikTok. O canal da igreja, eu estou lá fazendo algumas dancinhas e tal. Estou brincando, não tem dancinha lá não. Mas a gente está lá. Geralmente replicando as coisas que estão no Instagram, mas a gente está lá. Se alguém tem TikTok, você quer mandar um vídeo para alguém, você pode aproveitar a oportunidade. Que é uma forma de abrir caminhos, é uma forma da pessoa conhecer a gente. Por exemplo, postei um vídeo no TikTok. Um vídeo que a Mariana colocou no grupo, eu postei no TikTok. Uma pessoa, um senhor, entrou em contato perguntando onde fica essa igreja. Porque pelo que ele estava vendo, ele se interessou em participar. Aí eu falei, fica em Patos de Minas, Minas Gerais. Mas eu acho que ele não é daqui, então não vai rolar. E ele não é a primeira pessoa. Já houveram outras pessoas que perguntaram, onde vocês ficam? Eu gostaria de frequentar. Aí eu falei, não, nós somos de Minas. Ele perguntou assim, tem aqui em Brasília dessa igreja? Aí eu falei, não, ainda não. Aí ele falou, que pena, eu moro aqui em Brasília e tal. Então, tem pessoas, irmãos, que talvez tenham o nosso perfil. Pessoas que estão cansadas, pessoas que já se decepcionaram com outras experiências e não sabem que a gente existe. Então, quando a gente compartilha, quando a gente publica coisas relacionadas à igreja, isso pode alcançar outras pessoas. O Clécio e o Fernando, por exemplo, que não estão aqui, que podem ser alvo das nossas mensagens, eles vieram porque viram um post da Elisângela no Instagram e descobriram a gente. Então, vale a pena a gente aparecer, mostrar assim, que essa igreja existe, né, para as pessoas.
Hoje nós vamos falar sobre pecado. Coisa boa, né? Assunto bom. Nós vamos falar sobre pecado. E eu gostaria de começar a falar sobre pecado nessa série que nós estamos falando, né? Fazendo aqui, de doutrinas essenciais, doutrinas principais do cristianismo. Nós vamos falar de uma doutrina que a teologia chama de hamartiologia, que é um nome bonito e complicado para doutrina do pecado. O que é o pecado? Como a Bíblia vê, como a Bíblia enxerga pecado? Como nós definimos pecado? E como eu disse lá na primeira mensagem, que foi sobre a criação, a doutrina da criação, essas doutrinas, elas podem ser um tanto quanto polêmicas ou controversas. Talvez a forma como eu expor aqui, você pode ficar em dúvida com alguma coisa e não tem problema. Isso aqui eu estou abrindo um debate, eu estou abrindo uma conversa, qualquer coisa que vocês quiserem. Vinícius, eu não entendi isso direito. Vinícius, eu não concordei com isso, me explica isso melhor. Vocês podem conversar comigo. Logo após aqui acabou, a gente já pode conversar melhor sobre esse assunto. Então, nós vamos falar hoje sobre pecado. E eu queria que nesse primeiro momento você participasse e dissesse assim para mim: quando vocês ouvem a palavra pecado, o que vem à sua mente? Boa parte das pessoas aqui já brincaram de um joguinho que a gente joga aí de vez em quando, o Mega Senha. Você tem que dar uma dica de uma palavra para a pessoa falar a palavra certa. Suponhamos que a gente estivesse brincando, então, a minha dica é pecado. O que vocês diriam? Misericórdia, o que mais? Ofensa. Hã? É só uma palavra. Ofensa. Culpa. Pode ser, né? Culpa. Peso. O que mais? Hã? Blasfêmia. Desobediência. Acho que a gente já pegou uma quantidade boa de exemplos aqui. Quando nós pensamos em pecado, e nós aprendemos isso, a gente não desenvolveu esse pensamento, nós acabamos aprendendo isso. Quando nós pensamos em pecado, geralmente nós pensamos em transgressão, em fazer algo que nós não devíamos fazer, ou deixar de fazer algo que nós tínhamos que fazer. Uma transgressão, uma atitude, uma ação direta, concreta. O que é pecado? Pecado é eu fazer uma coisa que eu não podia ter feito, eu fui e fiz, e eu pequei. Eu não deveria ter feito uma coisa, acabei fazendo, pequei. Ou então eu tinha que ter feito algo e me omiti, não quis fazer, então eu pequei. E essa concepção de pecado, de fazer coisas ou deixar de fazer coisas, é muito Antigo Testamento. É muito a lei, é muito Moisés, é muito o estilo de Moisés. Quando nós lemos a lei de Moisés, lá nós encontramos listas do que nós devemos ou não fazer. É o pecado sendo mostrado como algo estritamente comportamental. Então eu peco quando eu me comporto de um jeito que eu não deveria me comportar, ou quando eu deixo de fazer algo que eu deveria fazer. Então, a gente tem as listas de Moisés, da lei de Deus, das coisas que a gente devia fazer, e está cheio de coisas, por exemplo, que a gente não poderia comer. Então, tem uma dieta específica lá, tem coisas que a gente não pode comer, lá na época da lei de Moisés. Tem lugares que a gente não pode ir, tem pessoas que nós não poderemos receber, tem certas atitudes e práticas que nós não podemos fazer. Então, quando nós desobedecemos isso que está prescrito na lei de Moisés, é pecado. E essa é a concepção que nós geralmente temos. Quando eu desobedeço, quando eu digo algo que não pode ser dito, quando eu xingo, eu falo um palavrão, quando eu olho uma coisa obscena, quando eu faço algo errado, quando eu desobedeço a minha mãe e o meu pai, pecado. Mas quando chega o Novo Testamento, Jesus nos mostra uma nova dimensão do que é pecado. Que não é algo que está restrito a fazer ou não o que está numa lista, as prescrições e as restrições de uma lista, de uma lei.
Jesus apresenta a possibilidade de nós pecarmos no subjetivo. Para Jesus é possível que eu seja um assassino sem eu ter ido às vias de fato e realmente ter matado alguém, estrangulado alguém. Se eu odeio uma pessoa, eu sou um homicida. Se eu quero matar uma pessoa, se eu estou com esse desejo, eu já matei ela dentro de mim. Já sou culpado de um pecado que está dentro de mim. Nem se materializou ainda, mas eu já pequei. Eu não preciso ser pego na cama de um motel com uma outra mulher para ser um adúltero. Se eu olho para alguém com intenção impura, se eu desejo, se eu estou cheio de luxúria, Jesus diz que isso já se configura pecado. Então Jesus traz o pecado para uma dimensão do interior, das intenções, o pecado como intencionalidade. Não basta você fazer. A questão não é você fez, não. Se você quis fazer, se você estava com essa intenção, se você maquinou isso, se você está odiando, se você está desejando, se você está cobiçando, isso já tem pecado ali, ainda que não se materializou. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela nossa boca, não é o que a gente come, não é o que a gente bebe, porque na época eles tinham todo um cuidado com a higienização das mãos e a purificação, e os discípulos de Jesus eram acusados de comer sem lavar as mãos, sem se purificar. E Jesus diz, gente, vocês estão preocupados com coisa boba, porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca dele. Tem nada a ver se ele lavou ou não lavou as mãos. O que contamina o homem é o que sai, porque sai do coração, e é no coração que mora os homicídios, que mora a amargura, que mora o ódio, é ali que está toda a podridão. Então Jesus chama a atenção para a intenção do nosso coração. Inclusive nós podemos estar fazendo uma coisa muito boa, bonita, e estar cometendo pecado enquanto fazemos algo bom. Se você passa por um mendigo na rua, ele está lá pedindo dinheiro, e você vai ajudar ele, que é uma coisa boa, justa, você vai ajudar um mendigo, mas você faz isso pensando, será que tem alguém me vendo? Deixa eu dar o dinheiro aqui bem devagar para todo mundo ver que eu estou ajudando ele. E aí você está ali ajudando por outra intenção. Você não quer ajudar a pessoa, você quer ser visto fazendo algo bom. Eu posso incorrer no erro, no pecado de estar aqui na frente falando da palavra de Deus com uma outra intenção. A intenção de ser visto, a intenção de ser elogiado, a intenção de me engrandecer. Então, por causa disso, do pecado subjetivo, nós facilmente podemos incorrer em erro, porque até fazendo algo bom, a nossa intenção pode não ser pura. Mas Paulo desbloqueia um outro nível de pecado ainda. Aprofunda um outro nível que Jesus começa a dizer, mas Paulo aprofunda esse nível. Porque Paulo aprofunda dizendo que o pecado, ele não é apenas algo que nós fazemos ou deixamos de fazer, e não é só relacionado à intenção do nosso coração, ou algo que está dentro de nós, algo que a gente pensou. Não é só isso. Paulo apresenta o pecado como se fosse uma força que mora dentro da gente. O pecado como se fosse um poder que nos faz fazer coisas que nós nem gostaríamos de fazer, mas nós fazemos por causa do pecado que habita em nós, de acordo com Paulo. Romanos 7, Paulo tem uma frase icônica que vocês vão se lembrar, ele diz assim, o que eu gostaria de fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não queria fazer, isso é o que eu faço. E se eu faço aquilo que eu não queria fazer, se eu peco, quem faz isso, quem transgride a lei de Deus, não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, Paulo fala do pecado como se fosse um poder, uma força, uma coisa que puxa ele para o lado do mal, que nos empurra para o lado da ofensa a Deus, que faz com que a gente tenha uma vida de inimizade com Deus. E isso é o pecado apresentado como se fosse uma desumanização.
Pecado, quando a gente olha para isso, para esse ente, para essa força, esse poder que está dentro de nós e nos faz fazer coisas erradas, que luta contra nós. Inclusive, Paulo em Romanos 6 fala para a gente lutar contra o pecado que quer nos fazer cair. Essa força, isso tudo faz a gente entender que pecado é aquilo que fere a nossa humanidade, que nos desumaniza, que quer tomar um poder que deveria ser nosso. A gente deveria ter autonomia para fazer as coisas, mas o pecado é um poder que quer nos levar para o erro. Então nós vamos nos pervertendo. A imagem de Deus em nós, ela vai se deteriorando por causa dessa força que habita em nós. E uma das histórias da Bíblia que exemplificam isso é a história dos 2 filhos. Ou, como é comumente conhecida, a história do filho pródigo. O Tim Keller não gosta muito disso, ele prefere a história dos 2 filhos porque, segundo ele, pródigo é Deus. A palavra pródigo significa esbanjador, aquela pessoa que gasta sem se preocupar. E Deus é que é pródigo, Deus é quem gasta misericórdia, Deus é que esbanja graça. Mas a parábola é conhecida como filho pródigo, filho esbanjador. Isso por causa do filho mais novo, que chega para o seu pai e fala: pai, eu quero a minha parte na herança, eu estou caindo fora, quero viver minha vida. E essa fala, eu quero a minha parte na herança e eu estou indo embora, é uma fala de um filho que quer o pai morto. Porque herança só ganha quando o pai morre. Quando o pai morre é que o filho ganha a herança. E o menino já queria a herança na hora. Pai, eu quero a minha parte na herança, que eu estou indo embora, quero viver minha vida. E o pai dá. Ainda assim o pai dá. Dá a porcentagem que era correspondente. Ele era um menino mais novo, então ele ganhava uma porcentagem menor, mas ele ganhou. E ele foi embora. E a Bíblia diz que esse rapaz viveu a sua vida dissolutamente. Essa palavra dissolutamente quer dizer, viveu esbanjando daquilo que o pai lhe deu. Viveu de forma irresponsável. Viveu gastando como se não tivesse fundo. Foi gastando, vivendo a vida como queria. Como às vezes nós fazemos. O pecado aqui se manifesta no afastamento do filho. O filho dizendo para o pai: pai, eu não preciso de você. Eu estou indo embora, eu quero ter autonomia, eu quero viver a minha vida, eu quero viver como eu bem entender, não quero a sua tutela sobre mim, cansei, quero viver a minha vida. E essa ação, esse processo de rebeldia configura-se então no pecado. E esse rapaz foi viver a sua vida querendo viver independentemente, como às vezes nós também sentimos esse desejo de vivermos independentes de Deus, de fazermos as nossas vontades, a nossa escolha, sem nos preocuparmos com o desejo, a vontade de Deus, com aquilo que agrada ou não a Deus, a gente não se preocupa e vai viver a nossa vida. Como alguém que quer se separar do corpo de Cristo e acha que vai ficar tudo bem. Esse rapaz, ele se separou do seu pai, ele foi embora e achou que ia ficar tudo bem. E às vezes a gente vai embora, a gente vai se afastando de Deus, achando que vai ficar tudo bem. Imagine o meu braço dizendo para mim: Vinícius, eu não te quero mais. Cansei do seu corpo, eu quero viver minha vida independente. E eu digo para o meu braço: você precisa de mim. E eu preciso de você, mas você precisa mais de mim. Porque se eu te arrancar, eu vou continuar sobrevivendo, mas você não vai viver sem mim. E ele fala: não, cansei de segurar sua Bíblia, eu quero sair, quero segurar outras coisas. Eu falo: tem certeza? Ele: tenho. Aí eu arranco o meu braço. No arrancar do meu braço, ele pode cair no chão, às vezes com alguns espasmos musculares, e ele pode pensar: está vendo? Estou me mexendo mesmo fora do seu corpo. Mas isso vai durar quanto tempo? Daqui a pouco ele perde o sangue todo, ele necrosa e morre. Porque um membro não vive fora do corpo. Do mesmo jeito que se a gente pega um ventilador, ele funcionando, a gente tira a fonte de energia, tira ele da tomada, a hélice vai continuar girando ainda por um tempo.
cada vez mais lento. Ele pode pensar, não preciso da energia para funcionar, estou funcionando sozinho. Mas chega um momento que ele para. Assim como esse filho saiu de casa e pensou, vai dar tudo certo, eu consigo viver minha vida sozinho, consigo viver independente do meu pai, não vai dar problema nenhum. Mas os seus recursos acabaram. Ele não conseguiu viver sozinho, acabou, uma hora a fonte seca. Ele foi vivendo dissolutamente, mas uma hora secou. E ele se viu então numa situação de fome, de desamparo. É provável que ele tenha perdido toda a sua rede de amigos e, enfim, ele se viu sozinho, sem ter o básico, sem ter o que comer. E ele foi trabalhar cuidando de porcos. E aqui tem algo muito interessante, porque cuidando dos porcos, ele começou olhando para aquela comida que a gente olha para a lavagem dos porcos e repugna, a gente tem nojo daquilo. Mas ele começou a se identificar com os porcos. A fome era tanta que ele pensou, olha, eu acho que vale a pena eu comer dessa lavagem aqui, diante da minha fome, eu acho que vale a pena. Veja que esse menino, ele deixou de se identificar com o seu pai, e agora ele já estava se identificando com os porcos. E porco aqui, Jesus usa porco na parábola, porco era um animal imundo para os judeus, ele estava se identificando com o pior que havia naquela sociedade, com o pior animal que poderia existir ali. E esse menino, então, esse rapaz, ele foi se animalizando, ele foi se bestializando, ele deixou de ser o filho de um pai rico com posses e ele se tornou um bicho querendo comer lavagem. E essa é a concepção de pecado que eu gostaria de trazer para nós e que nós fôssemos embora daqui pensando nisso. Pecado é aquilo que nos torna menos humanos e mais bicho. Pecado é aquilo que desfigura, que corrompe a nossa humanidade. Pecado é aquilo que nos torna desumanizados. Porque a imagem de Deus somos nós, seres humanos. Deus não diz que criou o cachorro à sua imagem e semelhança, que criou a mariçoca à sua imagem e semelhança. Deus diz que criou a nós a sua imagem e semelhança. O ser humano é a imagem de Deus. Quando nós vamos nos desumanizando, então nós vamos nos tornando menos imagem de Deus. A imagem de Deus em nós vai sendo deteriorada, vai sendo apagada. E nós vamos nos parecendo menos com Deus. Deus não se reconhece mais em nós. Quem via aquele menino querendo comer lavagem no meio dos porcos, não imaginava de quem ele era filho. Porque ele estava muito mais parecido com um porco do que com o pai dele. Um outro exemplo que eu quero dar. Na antiguidade, haviam os povos antigos, tinham templos para os deuses. E esses templos tinham estátuas, esculturas, chamadas de totens. Totem. O que é um totem? Um totem é uma escultura que tem a imagem de um deus, a figura de um deus, de um animal que eles consideravam deuses, a figura de um deus nesse totem. O totem era a imagem do deus daquelas pessoas, daquela tribo, daquele templo que ficava ali, no templo. A Bíblia foi escrita nesse período. Quando a escritura hebraica diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, quando diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, o que ele está dizendo é que o mundo é o seu templo e nós somos o totem de Deus. Nós somos essas figuras sagradas que carregam a imagem de Deus. Por isso, quando eu olho para você, eu estou vendo algo sagrado, algo que carrega consigo valor, a imagem de Deus. Você é uma pessoa sagrada, porque você é a imagem de Deus. O pecado, então, é a desfiguração do totem. O pecado, então, é você olhar para o totem, para essa figura de Deus, e você não conseguir ver Deus nessa figura. Já perdeu.
já apagou, já embaçou, já deteriorou, o tempo já lavou, já acabou com tudo. Essa figura não tem nada a ver com Deus mais, porque está manchada, está agredida pelo pecado. Isso é o pecado. O que nos desconfigura, o que nos muda, o que faz com que a gente não tenha absolutamente nada a ver com o nosso Criador. E é por isso que quando eu objetifico você, quando eu uso você, quando eu te exploro, quando eu te escravizo, quando eu te utilizo para alcançar os meus objetivos próprios, quando eu uso você para suprir a minha vontade, o meu desejo, independente do seu desejo e da sua vontade, quando eu faço essas coisas, quando eu te uso para obter lucro para mim, eu estou fazendo você ser menos do que você foi criado para ser. Você é um totem de Deus, você é criação de Deus, você é imagem de Deus. E quando eu uso você como um objeto, quando eu uso você como um produto, eu estou dizendo que você é menos do que você é. E eu estou pecando, porque eu estou violando a imagem de Deus que está em você. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, para saber se vocês estão afiados na resposta. Eu, Vinícius, casado, eu posso usar os serviços de uma garota de programa? É pecado eu me prostituir? Sim ou não? É pecado, viu, gente? Sem dúvida. Se vocês estiverem esperando que eu ia falar, não, calma aí, veja bem. Não, é pecado. Não tenha dúvida disso. É pecado. Eu me prostituir? É pecado. Por que é pecado? Talvez alguém possa dizer, ou eu mesmo, posso dizer, porque eu sou um santo homem de Deus, não posso me unir a uma mulher suja, profana, não posso fazer uma coisa dessa. Eu sou santo, ela está lá no cabaré para lá, ela é uma imunda. Isso pode ser uma justificativa, mas nesse olhar, é pecado eu me prostituir com uma mulher, com a garota de programa, é pecado porque eu estou usando essa pessoa como objeto para o meu prazer. É pecado não apenas porque eu estou me contaminando, mas eu estou ferindo ela, a imagem de Deus que está nela. O pecado não tem a ver apenas comigo, tem a ver com o que está no outro. Eu não posso fazer isso porque eu estou objetificando essa mulher, eu estou usando ela como um produto. Porque às vezes você pode me dizer, Vinícius, mas ela se coloca à venda, ela vende o corpo dela, ela vende os conteúdos dela na internet, as fotos, os vídeos, ela vende. Mas a partir do momento que eu uso, que eu adquiro, eu estou usando, eu estou tratando essa pessoa que é a imagem e semelhança de Deus como um produto. Como algo que eu posso me valer para me satisfazer quando eu quiser. Outro exemplo. Se eu saio daqui, acabou o culto e aí eu vou ali para trás, porque a gente sempre tem um lanche ali e hoje vai ter também uma coisa boa ali, se Deus quiser, em nome de Jesus. Aí a gente acabou aqui, aí nós vamos comer lá. Chegando lá eu percebo que tem algo que eu gosto muito. E eu já vou em cima, e aí de repente, dependendo do que for, eu já pego o tabuleiro e já sento aqui, e já fico o tabuleiro no colo comendo sozinho. É pecado eu fazer isso? É pecado. Por quê? Porque eu estou te desconsiderando, eu estou desconsiderando os seus gostos, eu não estou nem aí se você está com fome ou não, não estou nem aí para a sua vontade, se você também gosta, eu estou preocupado comigo. Estou tendo uma atitude de animal, de bicho. Só me preocupo comigo mesmo. Estou com vontade, vou lá e como. Quero fazer, vou lá e faço. Isso pode ter a ver com qualquer outra coisa na vida. Está andando na rua, vê uma mulher bonita, um homem bonito. Beleza, bonito, bonita.
Agora, não é porque achei bonito, achei bonita, que eu tenho que ir lá e fazer alguma coisa. Eu não sou um animal. O bicho, o cachorro, né? Cachorro que está mais dentro do nosso convívio, cachorro não tem essa. Cachorro deu vontade de fazer o que ele quer fazer, pode ser com a mãe, pode ser com a irmã, pode ser com a cachorra da rua, pode ser com um tapete, que eu acredito que vocês já viram. Ele vai e faz. Porque bicho age assim, é instinto, ficou com vontade, fez. Nós não somos assim. Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós podemos... Espera aí. Não é porque eu estou com vontade que eu tenho que fazer, que eu tenho que realizar a minha vontade. Não é porque eu estou com fome e gostei disso que foi servido aqui, que eu vou comer isso aqui tudo. Não é porque uma pessoa se ofereceu para mim que eu tenho que responder positivamente a isso. Espera aí, gente, deixa eu pensar aqui, deixa eu calcular. Vou destruir a minha vida por causa disso, por causa de uma aventura, por causa de uma coisa assim. Isso tem a ver com tudo na nossa vida. Nós não podemos animalizar as pessoas, objetificar as pessoas e, ao mesmo tempo, pensar em nós. Eu não posso ficar manchando, denegrindo, corrompendo a imagem de Deus que está em mim. Não posso fazer isso. E a coisa é tão difícil porque é possível que a gente faça isso dentro da igreja. Quantas pessoas, elas começam a se envolver nas coisas da igreja e vão fazendo, e vão se envolvendo num monte de áreas dentro da igreja e vão se cansando, ou então vão ouvindo um discurso de culpa, de medo, e vai ouvindo aquilo e a pessoa começa a ficar doente do aspecto mental. Ela começa a perder a sanidade mental por causa das coisas que são faladas na igreja. E isso é pecado. O que não é pecado? O que não é pecado é aquilo que amplia a nossa humanidade, que nos potencializa enquanto seres humanos. Aquilo que nos denigre, aquilo que nos atinge, que nos fere, que acaba com a imagem de Deus em nós, que acaba com a nossa saúde mental, a nossa saúde física, que nos debilita. Essas coisas são pecado. Eu vou parar por aqui. A gente vai ter a parte 2 na semana que vem. Mas eu gostaria que a gente saísse daqui hoje, então. Muito mais tem a ser falado aqui. Eu quero falar na semana que vem sobre a origem do pecado. Eu quero falar sobre uma das coisas principais, que é como vencer o pecado, como o pecado se mostra na sociedade, as estruturas de pecado e como nós podemos lutar contra isso. Então, na semana que vem, para não ficar um intervalo muito grande, só no mês que vem, eu já vou continuar na semana que vem, para a gente falar sobre isso. Então, vocês vão pecando até a semana que vem eu falo como que vence o pecado. Brincando, né? Vamos lutar contra o pecado. A nossa vida é uma vida de luta constante contra o pecado. Uma coisa que eu posso adiantar é que nós perdemos a partir do momento que nós dizemos, isso aqui eu não consigo mais, eu vou me entregar, porque eu não consigo mais mesmo. Aí você perdeu. Enquanto você está lutando, os ataques têm vindo, os desejos estão vindo, e você vai lutando, e você vai dizendo, Deus me ajuda, eu não quero, me ajuda, me fortalece. Enquanto você estiver aí nessa zona de luta, de guerra, você está vencendo, Deus está com você. A partir do momento que você diz, quer saber? Não consigo vencer isso aqui mesmo, eu vou me entregar. Aí você perdeu. Mas a gente vai tratar disso de forma muito mais profunda na semana que vem. Eu gostaria que você se colocasse de pé para a gente orar. E pense um pouquinho naquilo que tem te tornado mais bicho do que gente. Jesus veio para nos fazer gente. Tem gente que acha que Jesus veio para nos fazer crente. Não, Jesus veio para nos fazer gente. Jesus é o maior exemplo de ser humano que já existiu. E nós precisamos ser mais parecidos com Ele. E para isso nós precisamos começar a mapear e olhar na nossa vida o que tem me impulsionado, o que tem me feito agir como um bicho, como um animal. Porque isso é pecado, o que me desumaniza e me empurra na direção daquilo que me estraga ou estraga a imagem de Deus em mim. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor
e nos colocamos diante de Ti, Senhor, como pecadores que somos. Nós reconhecemos o nosso pecado, Senhor. Nós reconhecemos que fomos feridos gravemente por esse pecado, essa força que habita em nós e quer nos fazer ficar longe de Ti. O que nós pedimos a Ti nessa noite é: tenha misericórdia de nós. Não nos deixe, Senhor Deus, vivermos uma vida animalizada, desumanizada, uma vida que se identifica muito mais com a perdição, com instintos animais, mas nós queremos viver uma vida de sobriedade, uma vida de autocontrole, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, que é quem nos traz essas virtudes e esse controle, Senhor. Nos abençoe, Pai, nos ajude a termos uma vida santa diante do Senhor. E que quando pecarmos, que nós entendamos que há um braço de amor e de misericórdia nos esperando. Que o Senhor nos ampara, que o Senhor nos perdoa e nos acolhe. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar a sermos consolo, ajuda, força uns para os outros nessa luta contra o pecado. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês, abençoe a semana de vocês e que essa semana seja uma semana de luta contra o pecado, em nome de Jesus.